Salmo de número 40, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Deixa eu só achar aqui as minhas anotações. Pronto. Achou aí? Diga amém. Assim diz a eterna e poderosa palavra do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse eu: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Verso 10. Não ocultei do coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Que o Espírito Santo fale conosco hoje à noite e que sua palavra venha como flecha que acerta o alvo em o nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus? Nós meditamos em Abacuque, semana retrasada, livro do profeta Abacuque, quando ele enfrenta uma crise que era geral, uma crise na nação inteira, uma crise nacional, uma crise moral, como nós dissemos, que ele enfrentava, uma crise política, uma crise espiritual. Tudo no tempo de Abacuque estava uma decadência. E ele então, como um profeta, nós vimos que ele clama ao Senhor e faz pergunta ao Senhor. E Deus então começa a tratar o profeta, o homem que vive pela fé, com silêncio. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Silêncio de Deus mexe comigo. Mas o silêncio de Deus às vezes são respostas. Preste atenção. De vez em quando o meu silêncio também são respostas. Aí depois Deus resolve falar com o profeta, aí piora a situação, porque Deus então fala que vai usar os babilônios. Um povo que não respeitava a Deus, um povo cruel. E Deus então diz: vou usar os babilônios para julgar a nação que se desviou da minha palavra. A nação que virou as costas para mim, a própria nação de Israel. Aí que o profeta fica em crise. Primeiro ele está esperando uma resposta, o silêncio de Deus o perturba. Depois Deus fala: vou usar os inimigos da fé, para que vocês possam voltar para mim. E eu preguei que, ele então, no capítulo 2, ele vai então para a torre de vigia, ele diz: eu vou à torre de vigia até que a resposta venha. Aí a resposta veio. Os arrogantes vivem desse jeito. O soberbo vive desse jeito. Mas o justo viverá pela fé. O justo não viverá, eu disse, pelos seus sentimentos. Mas o justo viverá pela sua. O justo não viverá pelas circunstâncias. Mas o justo viverá pela sua fé. O justo não viverá pelo o que vê,
Porque nós não vivemos pelo que vemos, disse o apóstolo Paulo, nós vivemos pelo que cremos. Nós não precisamos ver para crer, nós cremos, porque está escrito. Então, a palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Nós vimos naquela mensagem que a vida de fé não é um suicídio da razão. Eu posso pensar, eu posso argumentar. A vida de fé não significa ausência de lutas ou sofrimentos. O profeta, por causa dos outros, estava sofrendo. Às vezes também sofremos por causa das escolhas dos outros. Estamos dentro de um mesmo pacote. E a vida de fé deve se encerrar com adoração e permanência na fé até o fim. Essa foi a mensagem de semana retrasada. Hoje eu quero continuar no mesmo raciocínio dessa série. O justo viverá pela sua fé, só que eu acrescento, em todos os momentos, inclusive até no fundo do poço. Difícil, né, irmão? O justo viverá pela sua fé em todos os momentos, inclusive nos vales, inclusive nos momentos mais difíceis. A informação que eu quero dar de início, que é importante para a gente começar a mergulhar aqui nessa mensagem, entender o que o Espírito quer falar ao nosso coração, é entender quem escreveu esse salmo, que acabamos de ler, que está aí diante de nós. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Qual é a ocasião que ele escreve esse salmo? Nós não sabemos. O que eu posso te afirmar, que não foi em ocasião que ele fugia, tanto de Saul como de seu filho Absalão, que ele escreve vários salmos nesse contexto de fuga, quando ele vive praticamente como um andarilho no deserto de Judá. Davi escreve esse salmo quando ele está no palácio, reinando. E é importante a gente entender que foi Davi que escreve esse salmo, porque Davi foi o maior rei que Israel já teve. Um rei aclamado e amado, e que governou prosperamente durante 40 anos. Davi, ele até hoje é um ícone para o povo de Israel. É uma referência para todos nós, um homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Sabemos pelas Escrituras que foi o próprio Deus que testemunhou isso, que foi Deus quem o achou atrás das ovelhas de seu pai, quando era um adolescente. Foi Deus quem o ungiu, foi Deus quem o coroou, foi Deus que o abençoou, foi Deus que o protegeu dos seus inimigos, foi Deus que o exaltou. E o próprio Deus testemunha e enche a boca para falar. Salmo de número 89 vai dizer que Deus o achou. Lá em Atos, quando Paulo escreve à igreja, Paulo vai dizer que Deus enche a boca para dizer: eu achei Davi, o meu servo, com meu santo óleo ungi, o homem segundo o meu coração. Portanto, quem escreveu esse salmo é um homem de fé, é um homem de Deus, é um homem que vivia pela sua fé. Sabemos também pela biografia que Davi, em quase todos os momentos de sua vida, esteve ao lado do Senhor, em adoração, em serviço, em honra, em lealdade a Deus. Ele escreve quase metade de todos os salmos que nós temos na Bíblia, através das suas palavras, inspiradas pelo Espírito do Senhor. Ele comunicou para nós a vontade de Deus, a graça de Deus. No entanto, quando nós lemos o salmo em tela, o salmo que nós acabamos de meditar, o Salmo 40, nós vamos perceber que logo no começo, em algum momento, o homem de fé enfrentou o fundo do poço. Pode
uma pessoa de fé, que ama a Deus de verdade, que crê na palavra do Senhor, se encontrar no fundo do poço. Eu respeito quem pensa ao contrário e espero que ninguém esteja vivenciando este momento. Talvez, pastor, não estou no fundo do poço, essa mensagem não é para mim. Segura aí, crente. Talvez o Espírito Santo está ministrando no teu coração para te preparar, para que você possa entender a vontade dEle. Mas talvez alguém que está me ouvindo e vai me ouvir em casa, esteja enfrentando uma situação difícil. Eu conheço aquilo que eu vou pregar para vocês hoje à noite. Eu conheço as cavernas, e eu sei que muita gente se identifica comigo hoje à noite. Eu conheço o que é, de repente, estar sem entender nada no fundo do poço. E Davi também entendia muito bem. Como eu disse, pela sua biografia, quem conhece a Bíblia, de vez em quando a gente vai ficar olhando, meu Deus, um homem tem que deixar tudo e fugir. Não era o contexto aqui, mas no contexto, Davi nos deixa perceber que houve um tempo em sua vida que ele enfrentou um vale de desespero. Não sabemos o porquê também. Não sabemos a ocasião. Nós somos chamados para vivermos pela fé, mas preste atenção, mesmo assim, às vezes podemos passar por situações difíceis e experiências que nós podemos aqui denominar de estarmos figuramente, é claro, no fundo do poço. Vemos na Bíblia que alguns irmãos de fé, algumas pessoas que eram gigantes de fé, de repente, e literalmente, não figuramente, enfrentaram o fundo do poço. Quero refrescar a memória dos irmãos para algumas personagens, quer ver? Primeiro deles, que eu quero pensar, José do Egito, o jovem José, o jovem sonhador, menino de fé, bisneto do pai da fé, neto de Isaac, filho de Jacó, portanto, uma linhagem de fé, que recebe o sonho de Deus, mas de um dia para o outro, por causa da inveja de seus irmãos, ele é jogado num buraco, que não era um poço, era uma cisterna, mas que simboliza aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Meu Deus, como pode um menino que acabou de receber sonho, uma palavra profética, acabou de receber uma palavra do Senhor no culto, e de repente vem uma notícia desagradável? Como pode isso acontecer? Mas o fato é, né, pastor Edivaldo, que aconteceu. A princípio a gente não entende nada, porque nós vivemos por fé. Aleluia. Vivemos por fé. Quer ver outro? Que literalmente conheceu o poço, o fundo do poço? Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, por causa da tua fidelidade à pregação da palavra de Deus, alguns homens que não gostam de ouvir a verdade, que não suportam a sã doutrina e que usam da censura maligna, ficou apavorado de ouvirem a verdade. Foram no rei e disseram: ó, esse profeta só profetiza coisa ruim a nosso respeito. Esse pastor prega muito duro. Esse profeta não tem papas em sua língua. Jeremias capítulo 38, versículo 1 ao 6. Se quiser colocar na tela para mim, Jeremias 38, 1 ao 6. Olha só, assim diz a palavra: ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo, assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. Presta atenção, irmãos. Lembra que eu estava falando dos babilônios?
É o contexto. Deus tinha falado, por causa da desobediência e das escolhas erradas, haverá consequência. E Deus fala para o profeta, diga ao povo. E ele anunciou o que Deus mandou dizer. Porque profeta não prega aquilo que o povo quer ouvir. Profeta prega aquilo que ele recebe do Senhor. E ele prega, vai acontecer, é melhor se render, porque Deus vai usar os babilônios. Assim diz o Senhor, versículo 3, a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram, este homem deve morrer, suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse, faça o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Verso 6, então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela, da prisão, e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. Olha, um profeta fiel às Escrituras, fiel a Deus. Primeiro, preso numa cela. Um inocente preso. E depois, para piorar, por causa da sua pregação e de não voltar atrás e não entrar em acordo com o maligno, desceram ele literalmente num poço, e a Bíblia diz que era um poço que não tinha água, tinha lama. Imagina a situação. Um profeta de Deus que enfrenta um poço. É verdade que mais para frente, você vai ver que Deus usa um homem chamado Ebed-Meleque, um etíope, que ele conseguiu junto ao rei, tirar Jeremias do poço e levá-lo de volta para a cadeia. Graças a Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui, graças a Deus pelos Ebed-Meleques, os amigos que são usados para nos tirar dos poços. Dá glória a Deus aí. Graças a Deus por aqueles que são usados para tirar a gente de nossas cavernas e de nossos vales. Deus tem os seus Ebed-Meleques. Porém a verdade em destaque é, ninguém mesmo, nem os mais consagrados servos do Senhor estão imunes a isso que eu estou falando. A notícia desfavorável, a deslealdade, a traição, a luta, ao desespero e, de vez em quando, sem entender a princípio, estar atolado em um poço, em um vale de lágrimas. No caso de Davi, o poço não é literal, é uma linguagem figurada, e foi ele mesmo que descreve como um poço de desespero. No versículo de número 2, onde os seus dilemas, as suas perguntas, como a do profeta, as suas perguntas, seus dilemas emocionais, pareciam sufocá-lo como se fosse um atoleiro na lama. Como é bom saber que não foi um poço literal. Assim nós conseguimos nos identificar, não é verdade? Porque eu nunca fui jogado num poço, nem quero, misericórdia. Eu tenho claustrofobia. Já pensou, irmão? Apesar, deixa eu dar uma dica para você. Quando você está no poço, só há um lugar para olhar. Para onde é? Olha para cima. É de onde virá o nosso socorro. Aleluia. No poço não tem outro lugar para olhar, a não ser para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Você já se viu num poço? Talvez você esteja vivendo. Não sei. Davi, durante a sua jornada, passou por alguns poços. Mudou aqui, viu? Vê se mudou. O retorno para mim ficou ruim. Davi, durante a sua jornada, ele enfrentou alguns poços. Nós sabemos disso. Davi, infelizmente, durante a sua jornada de fé, ele caiu no poço do pecado. E aí foi mancada dele. Por falta de vigiar, por falta de orar, por falta de não estar atento.
Nós sabemos que ele peca com Betseba, adultério. E depois ele tenta dar um jeito no pecado sem arrependimento. Não tem jeito. Não tem como camuflar. Não tem como lavar esgoto. Davi então, ele cai no fundo do poço, por causa do seu próprio pecado. Por causa disso, ele fica num poço de lama, que trouxe consequências em sua vida. Sabemos dessa história. Eu espero que você não esteja nesse poço, mas se estiver no poço do pecado, se você estiver atolado na lama da mentira, do pecado, em nome de Jesus, se arrependa enquanto é tempo e não demore para se arrepender. Davi, ele se atolou, mas não demorou para se arrepender. É por isso que houve graça, é por isso que houve restituição, é por isso que Deus então o colocou de volta de onde ele não deveria ter saído, porque houve arrependimento de verdade. Mas houve outras ocasiões em que ele frequentou o poço da aflição, por causa da perseguição, por causa da injustiça e por causa da deslealdade. Não é culpa dele. Sim, por muito tempo ele enfrentou um poço de lágrimas pela maldade, pela injustiça de Saul, quando o perseguiu injustamente. Então ele tem que fugir para não morrer. É poço, é lágrima, é vale. E ele então enfrenta, depois ele enfrenta de novo e chora quando o seu próprio filho se levanta contra ele para o caçar como um bicho, para pegar o trono. Davi, para não lutar com o próprio filho, Davi então deixa o palácio e tem então que enfrentar novamente esses momentos de vales profundo. Ah, irmãos, e aí eu pensei, escrevi aqui, e o que nós temos que fazer? Primeiro, tomar cuidado. Sabe por quê? Por causa desses poços que os outros nos causam, se nós não agarrarmos nas Escrituras e na palavra do Senhor, nós podemos, sabe fazer o quê? Ficar escravizados com hábitos que não agradam a Deus. Eu tenho identificado isso. Há muita gente que quando enfrenta os dilemas da vida, que todos nós enfrentamos, que todos nós passamos. Esses dias posso falar? Meu filho chega numa sexta-feira, a gente trabalhando na igreja à noite, ele chega com uma notícia e veio chorar comigo. Onde você está, pai? Estou na igreja, posso passar aí? Pode. Estávamos trabalhando na igreja à noite. Ele vai para o meu escritório e nós choramos junto. Eu disse, todo homem precisa passar por isso. Toda mulher vai passar por isso. E se nós não tomarmos cuidado de guardar o nosso coração, nós vamos, sabe o que, irmão? Ficando escravos de alguns hábitos que vai nos deixar mais ainda no fundo do poço. Primeiro deles, a amargura. Se a gente não tomar conta do coração, nós vamos ficando amargurados. Vamos ficando com a amargura dentro do nosso coração, vamos ficando com o coração azedo e a gente vai entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Deixa eu só pegar aqui que saiu aqui. Davi, então, teve que guardar o seu coração contra a amargura. Vamos também ficando ansiosos. Olha só comigo. Momentos de tensão, dilemas da vida. Se a gente não tomar cuidado, a ansiedade toma conta do coração. A gente começa a comer mais, ou não? Se não tomarmos cuidado, podemos ter depressão. E aí, geralmente, acontece ao contrário. A gente começa a não se alimentar corretamente. Pode também ocasionar medo, que pode nos paralisar e nós perdermos a iniciativa até de olhar para cima e tentar procurar uma saída.
se nós não cuidarmos do nosso coração. E toda essa somatização que eu estou dizendo aqui, vai causando doenças. Doenças que começam na alma e que depois alastra para o corpo. E aí a gente vai se definhando, e se nós não reagirmos, misericórdia, podemos morrer ou podemos ficar lá no fundo do poço para sempre. Só quem passou por esses poços que eu estou dizendo sabe como é uma experiência sufocante. Vamos adoecendo, vamos definhando. Mas nessa noite eu quero aqui trazer à luz a palavra do Senhor e aprender com Davi, que mesmo sendo um homem de fé, um rei, um servo de Deus, passou pelo poço. Mas ele nos ensina nesse salmo inspirado pelo Senhor. Quando eu pensava sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, eu quero ser como esse homem e aprender a viver como esse homem, um homem de fé, que aprendeu algumas coisas no fundo do poço. Primeira delas, se você estiver passando por um momento difícil, mesmo estando na fidelidade com o Senhor, use esses momentos para você ser mais íntimo de Deus. Davi, ele passa por um momento, mas você vai notar que o rei Davi, do versículo 1 ao versículo 5, ele começa a falar o que Deus fez. Ele começa a narrar o que Deus fez por ele. Pela fé, mesmo nos momentos de fundo de poço ou de vale, eu posso conhecer melhor o meu Deus. Davi aprendeu muito sobre Deus, foi nos momentos mais difíceis da sua vida. Foi nos momentos que ele passou luta. Os salmos mais belos que temos, foi escrito nas cavernas da vida. Nos momentos de desespero, que tinha só um lugar para olhar, só tinha um socorro, que era o Senhor. Davi, ele escreve, note comigo, ele diz no versículo 1, ele voltou para mim, ele me ouviu quando eu clamei por socorro, ele me tirou do poço, do desespero e do tremedal de lama, ele me firmou os passos, ele me deu um novo cântico, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a luta que Deus permite a gente passar, o deserto que Deus permite um homem ou uma mulher de fé passar, não é para nos matar. Os momentos de lágrimas não é para nos fazer ficar parados, é para a gente conhecer mais a intimidade do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Já enfrentamos fundo de poço, tragédia, sim, mas quando nós agarramos o nosso coração com Deus, nós o conhecemos mais. Eu falei de José, não falei? José não foi colocado na cisterna? Não entendeu nada. Sonho, cisterna. Escravo, prisão, sem ter feito nada. Aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus, presta atenção nisso em nome de Jesus, quando Deus quer abrir uma porta, não há nada que possa impedir, irmão. Você sabia que Faraó não tinha o cargo de governador? Era só Faraó e o restante lá embaixo. Deus um dia olhou lá para baixo e falou assim, está na hora de tirar da cisterna, está na hora de tirar do poço. Ah, mas não tem essa vaga. Eu vou abrir essa vaga para você. E na noite para o dia, José estava como governador de todo o Egito. E se você pegar a história dele, você vai ver que José conheceu mais a Deus. Porque tudo era Deus. Foi Deus que me fez esquecer. Foi Deus que me fez próspero na terra da minha aflição. E quando os irmãos dele pensam que agora José vai se vingar, crente e homens e mulheres de fé não se vingam. Quando Jacó morre, agora os irmãos falam, agora ele vai nos matar. José diz, Gênesis 50, versículo 20, vocês na verdade intentaram um mal contra mim, e fizeram. Mas Deus tornou em bem.
para conservar a vida de muita gente. José estava dizendo: eu conheci a natureza do meu Deus, Deus transformou em bem. Vou parafraseá-lo de acordo com a mensagem: Deus transformou o poço em bênção. Vocês me jogaram no poço, mas Deus transformou esse poço em uma bênção abundante para abençoar vocês e para abençoar todo o povo de Israel. Você pode dar uma glória a Deus? O poço de Davi também foi transformado em bênção, pois ele se humilhou, orou e ele esperou pelo Senhor. Ele teve paciência. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Espera, crente, porque Deus não chega atrasado. Espera, irmã, porque Deus já ouviu a tua oração. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Eu esperei olhando para cima. Eu esperei orando. Eu esperei clamando ao Senhor. Quando ele estava no poço, ele teve paciência, ele teve fé. Eu esperei confiadamente pelo Senhor. Ele não perdeu a fé no poço, ele não deixou de orar, ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Olha só a atitude de um homem de fé, mesmo no poço. Eu vou esperar pelo meu Deus, eu vou continuar confiando no meu Deus, eu vou continuar orando ao meu Deus e ao meu Senhor. Aleluia! O resultado: ele estava atolado no fundo do poço, mas aí o Deus que ouve a oração, Ele me tirou do poço e me colocou sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. Aleluia. Olha o resultado do viver pela fé. O viver pela fé não significa que eu não vou enfrentar os vales, que eu não vou enfrentar as lágrimas, mas significa que eu vou passar por ela e vou aprender mais sobre o meu Deus, e vou conhecê-lo mais e mais. Eu vou conhecer o poder do meu Deus, a intimidade do meu Deus. Por quê? Porque no momento do vale, eu vou buscá-lo mais e mais. Aleluia! Davi, o resultado de Davi foi que agora ele recebe um cântico novo. Ele me pôs nos lábios um cântico novo, uma adoração ao meu Senhor. Ele recebe um coração grato. No versículo 5, ele começa: Senhor, eu quero contar as suas maravilhas, mas são tantas bênçãos. Percebe? Ele começa no vale, agora está na rocha, agora está agradecendo, agora as bênçãos já são sem medida. Agora as bênçãos do Senhor são sem medida. Segunda coisa: use os momentos de vales ou de fundo de poço para conhecer melhor a palavra de Deus. Davi, ele tem uma revelação aqui neste momento que me faz pensar. Versículo 6, ele diz: sacrifícios e ofertas o Senhor não quer. O Senhor abristes o meu ouvido. Olha só que as coincidências quando o Espírito quer falar. No original, o Senhor cavou um buraco nos meus ouvidos. Hoje à noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa cavar um buraco no seu ouvido espiritual para você ouvir a palavra de Deus. Como assim, Davi? Davi viveu no tempo da lei mosaica, e a coisa mais comum eram os sacrifícios. Era uma ordenança para a propiciação ou oferta pelo pecado. Deveria ser sacrificado um animal no altar. Ou não é assim que a gente lê nas Escrituras? Mas de repente, um homem que há pouco tempo, não sabemos qual é a circunstância, ou por causa do pecado dele, ou por causa do pecado dos outros, isso para nós não importa hoje, ele estava no fundo do poço, e quando ele estava no fundo do poço, ele orou mais, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza.
mas que contraditório é isso? Não é contraditório. Quando eu estou fraco, aí que eu oro mais. E quando eu oro mais, e quando eu busco mais, aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus vem sobre a minha vida. Porque aí eu conheço o meu Deus melhor. Eu o conheço melhor. E eu prossigo em conhecê-lo melhor. Aí, irmãos, eu lembrei de Jó, que eu esqueci de falar no capítulo 1. Lembra de Jó? Que poço. Num dia perdeu tudo. Filhos, bens, saúde, perdeu tudo. Mas lá na frente, lá no último capítulo, Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, meu Senhor. Significa que o poço que eu fui submetido me fez conhecer melhor o meu Deus, o meu Senhor. Usa esse vale para você ser mais íntimo de Deus. O próprio Davi disse, e Giovanni pregou ontem, Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Use os momentos de poços para você conhecer, mas a palavra no tempo de Davi era normal, aliás não era apenas comum, era a lei que determinava fazer assim. Davi poderia trazer sacrifícios no altar, mas ele entendeu que não era o desejo de Deus em primeiro lugar. Meu Deus, que revelação! O fundo do poço fez o homem ter discernimento espiritual, fez o homem conhecer mais a vontade de Deus. Olha, o povo e a maioria das pessoas conhecia apenas a letra. Ele agora foi mais fundo, ele cavou mais fundo, no fundo do poço. Ele se humilhou, ele orou, ele pediu discernimento a Deus, ele argumentou com Deus certamente. Então Deus revelou para ele que Deus desejava um nível maior, o espírito da letra. Deus desejava que ele entendesse a motivação do mandamento. Ele entendeu que Deus não queria rituais religiosos. Deus queria um coração quebrantado, um coração consagrado. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Olha só, o fundo do poço faz a gente aprender mais quando a gente está no topo da montanha. Sabia? Quando nós estamos no topo da montanha, a gente desfruta, mas quase não aprende. Mas quando a gente está no fundo do poço, a gente aprende mais. A gente começa a refletir mais, a gente é mais quebrantado. E Davi escreve, Salmo 51, que Deus não vai desprezar um coração contrito. Salmo 34, versículo 18, Davi escreve, num momento também de vale de poço, Davi escreve: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Aleluia, perto está o nosso Senhor, aleluia. Olha só, irmãos, o que o profeta Oséias disse, Oséias 6,6: eu quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios, quero que me conheçam mais do que desejo o holocausto. Davi aprendeu essa lição. Deus está dizendo: eu quero que vocês me conheçam mais do que sacrifícios. Irmãos, nenhum sacrifício externo substitui a obediência sincera a Deus e a sua palavra. Nada que possamos fazer externamente substitui a devoção, a lealdade aos princípios da palavra de Deus. Absolutamente nada. Irmãos, ele estava à frente dos seus irmãos, dos seus contemporâneos, por conhecer melhor a palavra do Senhor. Davi foi um daqueles que escreveu poeticamente. Foi o que mais escreveu, um dos mais que escreveram sobre o Messias profeticamente. Sabia disso? Alguns salmos de Davi não conhecia Jesus. Jesus ainda ia vir para a terra. É lá no Antigo Testamento. Eu quero te conhecer mais e mais, Senhor. Eu quero que o Senhor revele os segredos da tua palavra ao meu coração. Davi escreve sobre o Messias. Alguns salmos de Davi são messiânicos, isto é, apontam para Jesus Cristo. E esse é um deles. Meu Deus do céu, que mistério abençoado. Ele não sabia nada de Jesus, não conhecia nada das boas novas, mas quando a gente não perde a fé por causa da circunstância, quando a gente mantém os nossos olhos em Deus, quando a gente mantém o nosso coração na palavra, quando a gente mantém o nosso joelho no chão, mesmo nas tempestades da vida, Deus se revela aos seus. Bendito seja o nome dEle.
Esse salmo, e vou te provar que ele é um salmo messiânico. O autor de Hebreus cita esse salmo, versículo 6 ao versículo 8, e diz que estas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só, Hebreus capítulo de número 10, versículo 5, diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocausto nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no seu livro. Jesus está usando as palavras do Salmo 40 que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e mal sabia Davi que ele estava apontando para o Cristo, para o Messias, para o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, aleluia! Irmãos, essa parte do Salmo 40, do versículo 6 ao versículo 8, é sobre a fé de Jesus. Quando Jesus esteve na terra, Jesus também viveu pela fé, creu em Deus, não se desviou. Fé de Deus que o ressuscitou, depois de ter dado a sua vida como sacrifício pelos pecados. A revelação que Davi teve, estava falando de Jesus, que Jesus, quando viria lá no futuro, lá em Jerusalém, ele seria oferecido de uma vez por toda como um sacrifício perfeito, e não seria mais necessário um animal ser morto, porque o Pai estaria recebendo o sacrifício do justo, daquele que nunca pecou, pelos pecadores. Então Davi estava tendo uma revelação da palavra do Senhor. Quando Cristo veio ao mundo, o plano de Deus para ele era que ele fosse o sacrifício final e perfeito, que acabaria com todos os outros sacrifícios. E quando ele morreu lá em Jerusalém, ele esperou 3 dias pacientemente pelo Senhor, e Deus o tirou do tremedal de lama. Ele morreu pelos nossos pecados. Está entendendo, irmão? Ele morreu. O salmo todo aponta para o Cristo, para o nosso Salvador. Por isso, use os momentos de lutas, não para se afastar, se distanciar, mas para você conhecer melhor a palavra do Senhor. A palavra de Deus que traz revelação ao meu e ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o ressuscitou. Cristo agora anuncia a ressurreição para todos nós. E todos os que nele crê são tirados do poço do pecado. Todos que praticam a sua palavra. Firma os seus pés sobre a rocha. Louvado seja o nome do nosso Deus. E por último, use esse fundo do poço para conhecer e para fazer a vontade de Deus. Use os momentos de lutas que Deus permite você passar, para que você possa conhecer e fazer a vontade dEle. Versículo 8, ele diz: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus. Agora é Davi, tá? Pois tua lei está dentro do meu coração. Versículo 9, eu anunciei a tua justiça a toda a comunidade, não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Eu não escondi em meu coração a justiça, falei a tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Olha só que tremendo. Tem muita gente que enfrenta a luta, que enfrenta o vale de lágrimas e abandona a fé. Na pandemia teve muita gente que perdeu a fé. Que triste. Olharam para outros lugares, não olharam para Jesus e nem para as Escrituras. Mas quando a gente passa por luta, além de conhecer a Deus de uma forma mais íntima, além de receber revelações da palavra de forma clara, a gente pode usar os momentos para a gente conhecer e fazer a vontade de Deus. O rei Davi diz: agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Verso 8. Olha só, a fé que sai do fundo do poço produz convicção da vontade de Deus. Primeira, convicção sobre Deus, eu disse. Segunda, convicção sobre a palavra. Terceira,
convicção sobre a vontade e a obra de Deus. Davi aprendeu a lição ao sair do poço. A sua fé promoveu nele consagração voluntária. É o que Deus mais ama. Sem precisar a gente ficar pedindo, cobrando. Igreja, irmão. Oh, crente, você falta de culto demais. Oh, crente, você está... Irmão, é voluntário. Dentro do meu coração está a tua lei. E agrada-me fazer a tua vontade, Senhor. Davi agora tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Tem um respeito imenso pela palavra de Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Ele escreve o Salmo 119, versículo 8. Como pode um jovem guardar o seu caminho? Por o seu caminho, guardando a sua palavra. Eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Respeito pela palavra do Senhor, acima de homens, acima de desejos humanos, acima de pressão popular. Agrada-me a tua vontade. E outra coisa, a tua palavra é mais importante que qualquer coisa para mim. Dentro de um contexto que começa com um poço. Agora, ele tem o desejo de proclamar as boas notícias, as boas novas. Ele diz no versículo 9, Senhor, eu proclamei as boas novas de justiça na congregação. Jamais cerrei os meus lábios. Ele diz também no versículo 10, que agora ele tem um compromisso com a verdade. Eu não ocultei no coração a tua justiça. Eu proclamei a tua fidelidade, a salvação. Eu não escondi da igreja, da grande congregação, a tua graça e a tua verdade. Agora ele tem um compromisso com a verdade de uma forma muito clara. Agora, eu quero que você só imagine, e realmente estou indo para o final. Eu quero agora pintar uma imagem na sua mente. Começa no poço, sobe para a rocha, e agora a imagem de Davi é o templo. Não é assim a nossa vida? Nascemos em pecado, poço, ou caímos em pecado. A graça dele nos alcança quando a gente olha para cima e pede socorro. Ele, pela graça, estende as nossas mãos quando a gente vai afundando nas águas como Pedro. Salva-me, Senhor, socorro. Ele diz, eu clamei por socorro. Deus estende a mão e levanta. Agora estou numa rocha. Agora já não estou mais num poço. Está conseguindo imaginar a cena? Agora, para onde que eu vou? O que eu faço? Eu vou para o templo. Detalhe, não tinha templo. Não tinha o templo de Salomão, porque foi o filho que construiu. Era uma tenda. Eu vou para a tenda do encontro. Significa que assim é a vida do crente, aquele que vive pela fé. Deus o tira do poço de perdição. Deus o levanta, Deus o restaura. Deus agora coloca os pés deles firmes para ele poder andar livremente, sem nada estar impedindo. Deus já ajudou e tirou do poço. Agora Deus não pega e leva para a igreja. Vem cá, você vai para a igreja, igual aqueles pais que pegam, vai para a igreja, vai para a igreja. Deus não vai fazer isso. Agora, certamente Davi é figura, mas deu para entender? Agora eu vou juntar com os meus irmãos. Eu vou juntar com o povo da fé, dos que vivem pela fé. E nós vamos adorar, e todos a uma, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Olha, e aí Davi já vai para a igreja, já vai para o templo, para se reunir com os seus irmãos em adoração. Um homem de fé, que viveu momentos de vale, começa no fundo do poço, é erguido por Deus para a rocha. Agora a imagem é ele adorando o Senhor na tenda do encontro, na tenda da adoração, aonde a presença do Senhor vem e nos renova. Se ponha de pé em nome de Jesus. Olha só, outro detalhe que não pode passar, presta atenção, porque o dom que Deus me deu, o dom de ensino, o culto acaba, não acaba? Estou falando de uma forma literal. Daqui 5 minutos a gente acabou o culto, eu vou dar bênção para cada um de vocês. Olha que bênção.
Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem gente aqui que está agradecendo a Deus porque sabe de onde Deus o tirou. Do fundo do poço. Quem que pode agradecer a Deus aqui, ó? Lembra um pouquinho do passado. Senhor, o Senhor me tirou do fundo do poço. Quantas vezes Deus tirou você do fundo do poço, mesmo você sendo um cristão? Você foi, às vezes, traído. Você passou por um momento difícil, notícia desfavorável. Olha, fundo do poço, lágrima, chorou. Você conheceu melhor a Deus. Você agora conheceu melhor a palavra do Senhor. Você agora tem uma fé mais robusta. As lutas servem, como eu disse naquela pregação, é musculação para a minha alma, para a minha fé. E aí, Davi agora está no culto, na grande congregação. Eu vou proclamar as notícias boas da congregação. Eu não vou calar meus lábios. Eu vou falar das tuas boas novas, da palavra do Senhor, da fidelidade, da verdade, da justiça, da graça. Eu vou, junto com os meus irmãos, adorar o nome do Senhor. Mas o culto acaba. Se você continuar o salmo, Davi tem que voltar para os afazeres. Ele é rei. Ele tem que voltar para as responsabilidades. Quais são as responsabilidades? Primeiro, cuidar do próprio coração, das tentações, do pecado. Que ele vai dizer mais para baixo que ele tem que cuidar do coração. No versículo 11, não retenhas de mim, Senhor, as misericórdias. Me guarda sempre na tua graça e na tua verdade. Eu estou aqui só imaginando o fim do culto. Que a misericórdia do Senhor te acompanhe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Que a verdade de Deus nos acompanhe em nome de Jesus. Mas aí Davi sabia que tinha luta ainda. Tinha luta com ele mesmo. Ele diz: Senhor, não tem conta os males que me cercam. Os pecados, tantas, que até me impede a vista. Davi está olhando para dentro do coração. Ele não está em pecado aqui, mas ele é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não vou cair mais no pecado, naquela lama do pecado que eu caí, não. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu não vou entrar naquela caverna de novo. Daí depois ele reconhece que ainda tem inimigo. Ele diz no versículo 14: sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, ou seja, os que querem me matar, que eles tornem atrás, que eles sofram. É a oração de Davi. Aqueles que ficam dizendo para o meu mal: bem feito, bem feito. Davi está dizendo: olha, a vida de fé tem que ter constância. Eu sou ajudado por Deus quando eu peço socorro. Quando recebo socorro, eu tenho que então responder com a minha vida de fidelidade a Deus, devoção, serviço, obediência, por palavra dele no meu coração. Eu vou adorar a Deus com meus irmãos, mas eu vou embora na segunda-feira. E eu preciso da tua graça, meu Senhor, do teu socorro, da tua ajuda, para não entrar de novo nesse poço. Senhor, eu preciso da tua graça e da tua ajuda, porque além dos inimigos interiores, tem os exteriores. Tem gente querendo roubar minha fé, tem gente querendo roubar a minha alegria de te servir. Que o Senhor mesmo cuide deles. E ele termina: como todos os que vivem pela fé precisam entender, eu sou pobre e necessitado. Não está falando de dinheiro, porque ele era o rei, rico. Ele está falando de dependência. Ele diz no versículo 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. A vida de fé é uma aventura abençoada. A vida de fé foi a que Deus escolheu para nós. Não é fácil porque não é natural, mas Ele que nos ajuda, que a fé vem dEle. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem dEle. Ele pode aumentar a nossa fé, Ele pode renovar a nossa fé, e é por isso que Ele está
ministrando ao teu coração hoje à noite, para você continuar a viver pela fé, para você continuar olhando para o alto, não importa a circunstância, não importa, pastor, essa mensagem hoje não serve para mim, estou vivendo no topo da montanha, dê glória a Deus, e pela fé glorifique o nome do Senhor em gratidão, não tem problema, mas quando você enfrentar, você vai lembrar da palavra, a palavra revelada, e você vai prosseguir sem desistir em nome de Jesus. Porém, se alguns aqui hoje à noite que está passando pelo vale, essa palavra falou contigo, é contigo mesmo que Deus está falando, eu vou estender as minhas mãos para você, eu vou te tirar, eu vou te fortalecer, eu te ajudo, diz o Senhor, eu te fortaleço com a minha destra fiel, eu te chamei para viver pela fé. Você precisa colocar a minha palavra no teu coração, você precisa aprender mais de mim, mais da minha palavra, mais da minha vontade. Neste momento, Deus está dando, sabe o que? Crescimento para a tua vida. Aleluia, feche seus olhos. Vou falar com Deus, irmão. Quem quiser vir para o altar, quem quiser, o altar está aberto. Para declarar para Ele, Senhor, eu vivo por fé, eu vivo por fé. O altar está aberto para todos que creem naquilo que nós fomos ministrados hoje em milagre. Eu já agradeci pelo meu milagre, eu já agradeci